Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. O povo de Deus sempre teve uma necessidade muito grande de se orientar por meio de sinais. O símbolo é uma realidade muito constante na nossa vida e necessária. Nos ajuda muito. A primeira imagem criada foi feita pelo próprio Deus. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. As imagens, os sacramentais, para nós católicos, têm um grande valor. O problema é que nós muitas vezes colocamos a nossa confiança de uma maneira muito supersticiosa em relação a esses objetos. Precisamos, de fato, sermos bem formados e entender que todo sacramental deve nos remeter diretamente ao Deus que é todo-poderoso. Não é o crucifixo em si que pode trazer uma vida de mais sorte ou uma vida mais abençoada. É o próprio Cristo que na cruz entrega a sua vida e, portanto, a cruz de Cristo pode ser para nós a salvação quando nós aderimos ao seu projeto de amor. Estou dizendo isso exatamente por causa da primeira leitura de hoje, tirada do primeiro livro de Samuel. Os filisteus armaram guerra contra o povo de Israel. E naquela ocasião, o povo de Israel tinha perdido a guerra. Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles decidiram trazer a Arca da Aliança para dentro do acampamento do povo de Israel. A Arca da Aliança tinha um simbolismo muito importante. Era ali que se guardava, dentro daquela arca, uma caixa grande, feita de madeira, era o lugar onde se guardava as tábuas de pedra que Deus tinha dado para Moisés com os 10 mandamentos. E nesse sentido, a palavra de Deus evoca a presença do próprio Deus. Ter a Arca da Aliança no acampamento seria ter Deus dentro do acampamento. O problema não era esse ato de trazer a arca, pelo contrário, se fosse movido pela fé em Deus, que aquele simbolismo remetia, não teria problema. Mas muitas vezes nós colocamos a nossa confiança na realidade externa do símbolo. E aí está o grande problema, porque nós passamos a confiar naquilo que Deus faz, nas criaturas, melhor dizendo, confiamos na criatura ao invés do Criador. E o grande problema da superstição é exatamente isso. O conceito de superstição é colocar a confiança naquilo que é criado como se fosse o próprio Criador. Eles novamente se prepararam para a guerra. O povo, os filisteus, ficaram amedrontados por pensar, não, a Arca da Aliança está lá, Deus combate em favor deles. Vamos lembrar o que aconteceu no Egito. Houve uma grande destruição, grandes pragas aconteceram e o povo de Israel, embora muito mais fraco do que o povo do Egito, saiu vitorioso diante daquela situação. O que vai acontecer conosco? Mas o fato é que o povo de Israel não ganhou a guerra. Porque colocaram a confiança de um modo externo, num objeto. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós olhamos hoje o Evangelho, um leproso aproxima de Jesus e, de joelhos, ele diz para o Senhor, se queres tens o poder de curar-me. Se colocar prostrado de joelhos diante de Jesus é o reconhecimento da sua divindade. Não era uma confiança externa, mas internamente ele colocava toda a sua confiança, depositava todo o seu ser em Jesus, que era capaz de curá-lo se ele quisesse. Jesus olha com compaixão para aquele homem, toca ele com a mão, uma realidade que era
não era comum de se ver alguém que tocasse um leproso naquela época. Isso era até mesmo proibido pelo costume dos judeus. Não se tocava um leproso por causa do contágio e porque era considerado uma doença por causa da impureza. E Jesus então toca nele, estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fique curado. E no mesmo instante, aquele homem ficou curado. Nesse ato de Jesus, nós podemos perceber claramente os sinais da nossa igreja com toda a sua eficácia. Por quê? Porque o sacramento é um sinal que ao mesmo tempo significa e realiza o que significa. Quando nós tocamos a Eucaristia, não podemos tocar como um objeto ou como um simples alimento, mas como tocamos o próprio Deus, porque é Jesus no meio de nós. Quando o batismo nos lava dos nossos pecados, por aquela ação, né, que a igreja realiza em favor dos seus filhos, tornando o batizado um filho de Deus, nós precisamos confiar no sinal como uma invocação do próprio Deus sobre a nossa vida. Não é apenas um ato e um símbolo qualquer, mas algo que realiza internamente em nossa vida. Por isso que quando nós trazemos dentro pendurado muitas vezes no nosso pescoço, sobre o nosso peito, ou trazemos um terço na nossa mão, precisamos ter o verdadeiro entendimento. Muitas pessoas pegam o terço, colocam no retrovisor do carro, que eu particularmente acho um símbolo muito bonito e importante, abençoar o carro, abençoar a chave da casa, chamar o sacerdote para fazer essa bênção. Isso é muito importante. Mas muitas pessoas colocam a sua confiança apenas no objeto. Eu costumo muitas vezes dizer, o carro não reza terço. Não é que nós não podemos colocar o terço, podemos e devemos. No meu carro tem um terço pendurado, sim, no retrovisor, até como um sinal, uma lembrança de que eu sou católico e que eu sou mariano, que gosto e devo rezar. Mas nós precisamos muito mais do que confiar no símbolo externo, colocar a nossa confiança em Deus, que se dá inteiramente e verdadeiramente a nós. Não é o objeto, mas a ação que nós fazemos de nos aproximar de Deus por meio dos símbolos, dos sinais que Ele nos dá. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.